Então, eu tô falando um pouquinho sobre a história do movimento, né? Começando pela história de Stonewall, que foi, né, um bar em Nova York, onde ativistas se manifestaram, né, contra a repressão policial que eles passaram naquele momento. O Stonewall, ele se transformou em um marco, né, pelo papel que desempenhou na luta contra o abuso e a discriminação sofrido pela comunidade LGBTQIA+. Né? Em 1966, em Nova York, era proibido, né, para gays se reunirem em locais públicos na cidade, sob o pretexto de que causariam desordem fora do espaço público, e as relações privadas entre pessoas do mesmo sexo eram criminalizadas na mesma época. Com a legislação como respaldo, era comum a violência de policiais contra membros do movimento LGBTQIA+, né? Daí, no dia 28 de junho de 69, pela primeira vez, as pessoas LGBT decidiram, né, que não iam mais aceitar a operação policial numa boa e decidiam se revoltar, né, se rebelar. Lésbicas, travestis, gays, bissexuais decidiram levantar a cabeça nesse momento contra essa operação policial que invadiu um dos bares, né, mais conhecidos na época, que era meio que um refúgio da comunidade LGBTQIA+, né, se sentiriam, era meio que um porto seguro, onde eles se sentiam acolhidos, né, e com esse pretexto, as forças policiais entraram lá. Né, mesmo com a revogação da lei, uma violenta abordagem policial no bar, que é um espaço que recebia, né, como eu acabei de citar, o público LGBTQIA+, despertou a revolta dessas pessoas, né, quando agentes tentaram prender 13 pessoas, né, no caso, nesse dia 28 de junho. Né, o levante popular, há 52 anos, fez com que o efetivo tivesse que pedir reforço, em virtude também do início de um incêndio no local. Nos dias seguintes, uma série de mobilizações e reuniu milhares de pessoas em diferentes pontos da cidade. Um ano depois, em memória a esse episódio que aconteceu no bar, né, uma multidão marchou do bar até o Central Park, que é considerada a primeira parada gay dos Estados Unidos, consagrando assim o dia do movimento LGBTQIA+, do orgulho LGBTQIA+. Mas se a gente for pensar antes disso, onde essas pessoas viviam, né? Apesar de toda essa opressão, será que eles existiam? Será que eles passaram a existir de uma hora para outra? Algum evento especial fizeram com que eles existissem? Né? Estudiosos dizem que as pessoas LGBT existem desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo, nós estamos aqui. E uma curiosidade, inclusive, é que existe uma espécie de pássaros australianos em que 44% da sua população é homossexual. Além disso, né, tem indícios históricos bem mais antigos. Por exemplo, Aristóteles relata um conto sobre hienas lésbicas. Safo foi uma poetisa nascida em algum momento entre 630 e 612 a.C., que passou a maior parte do seu tempo na ilha de Lesbos. Isso a coloca na Grécia, né, durante um período particular, no qual era muito mais aceitável, né, sentir-se atraída por pessoas do mesmo sexo, né, que nos dias de hoje. É estranho, né? E Safo aproveitou totalmente esse fato, na verdade, ela aproveitou totalmente desse fato, né, desse evento. E, na verdade, sua reputação de amar mulheres, combinada com a reputação da ilha, levou à criação da palavra lésbica. Em Roma, por exemplo, temos também a conhecidíssima taça de Warren, que é praticamente uma nude em forma de arte. Importante ressaltar também que até 1999 a taça era proibida de ser exibida nos museus, por ser por ser fruto dessa repressão e eles alegarem ser nudez.
Portanto, né, temos provas e registros históricos da existência da população LGBTQIA+, no mundo e em diversas culturas e em vários momentos. Mas é estranho a gente pensar, porque se nós existimos durante toda a vida na Terra, todo sempre, porque, né, qualquer justificativa ainda para tanto preconceito? Durante muito tempo, né, era muito importante para a sociedade que as pessoas tivessem herdeiros. Era muito mal visto em um relacionamento homoafetivo, porque teoricamente ele não traria herdeiros, né? Embora a gente saiba que hoje em dia isso não é mais verdade, né? Pois há muitos métodos de termos herdeiros, como adoção, barriga solidária, inseminação, etc. Resumindo, as pessoas começaram a usar a religião como ferramenta de controle social. Algumas leis divinas diziam que você pode se relacionar com quem você quiser desde que você tenha herdeiros ou herdeiras. Né? Já em algumas outras culturas, a homossexualidade era tratada assim como pecado. Né? Que é o que a gente ouve até hoje, né? Que é essa maior, que ganha maior força, essa justificativa que a sociedade traz pra gente, que para tentar, né, burlar isso tudo. Aqui no Brasil, o primeiro registro de morte de uma pessoa LGBT foi um índio Tibira, que foi executado no estado do Maranhão. Lembrando que Tibira é uma forma que os indígenas têm de se relacionar a palavra homossexual. Por muito tempo, a existência de pessoas LGBTQIA+, foi pautada pelo pecado, né? Como até hoje é. Ele virou justificativa para a produção de leis e também de assassinatos de pessoas LGBT. Justificativa nas quais são usadas até hoje, né? E em mais de 70 países para perseguir e condenar pessoas pelos seus atos, né? Em 1825, um alemão chamado Karl Heinrich se assumiu publicamente gay e lutou pelos direitos LGBT, seus direitos, né? E ele é considerado um dos pioneiros do movimento. Em 1867, no dia 29 de agosto, ele foi na frente dos juristas alemães em Munique para solicitar a descriminalização da homossexualidade. Né? Ele foi vaiado. Foi mais ou menos nessa época que o termo homossexualismo, né, começou a ser usado. Esse sufixo ismo quer dizer doença, né? Então, quer dizer, aquele pecado foi patologizado e muitos médicos começaram a propor cura para a homossexualidade. Né? Nos Estados Unidos e no Brasil, a história do movimento pelos direitos e das pessoas LGBT começou através de muita violência. Né? Nos Estados Unidos, como o Stonewall, e no Brasil, com o golpe de 64, perdão. Em 78 foi criado o grupo Somos, e em 79 o grupo Lésbicas Feministas. Inclusive temos no Brasil um Stonewall brasileiro, né, que aconteceu em 83, que foi a revolta do Ferros Bar. Né? Nessa revolta, mulheres lésbicas produziam uma revista, um jornal, né, de vivências lésbicas chamado Xana com Xana, que era vendido nesse bar, né? Um dia o dono desse bar decidiu que não queria mais a presença dessas mulheres lésbicas por lá e queria proibir a venda do jornal. Né? Mas elas se revoltaram, né? Fizeram mobilização, discursaram, até conseguiram manter seu espaço. Deu certo por hora. Aí, né? Esse bar ficou conhecido também como uma das principais peças do movimento aqui no Brasil. Durante os anos 80, a AIDS era uma epidemia conhecida popularmente por contaminar os homens gays, né, e causou morte de milhares de pessoas pela falta de tratamento, né, para o vírus, que incapacita o nosso sistema imunológico e torna, né, contrai inúmeros vírus, né, vulnerável a milhares de doenças existentes. Nessa época, a distinção entre ser travesti ou gay não era algo muito claro, não era compreendido muito bem para a sociedade, né? O que só mudou com o avanço das discussões
sobre o gênero e a sexualidade com o passar do tempo. Então, nesse momento, era bem mal compreendido pela sociedade essa distinção entre gays, travestis, né? As pessoas não tinham essa clareza. Apesar da diferenciação entre os dois grupos não ser clara e de ambos serem alvo de violência, né, eram as travestis que conviviam nas esquinas e ruas noturnas. Então, porque elas recorriam à prostituição para poder sobreviver, né? Assim ficando sempre mais vulneráveis ao vírus HIV. Essa maior vulnerabilidade, ela ocorria porque nem sempre durante os programas, né, era possível garantir o uso do preservativo. Tanto pela maior dificuldade de acesso ao preservativo e a baixa conscientização sobre sua importância na época, tanto também pelo fato de o cliente muitas vezes não aceitar o uso, uma realidade vivida até hoje, né? Diante dessa situação, em 87, a Polícia Civil de São Paulo organizou a Operação Tarântula, também conhecida como Operação Limpeza, que utilizou a epidemia como justificativa para oficializar a violência contra as travestis. A operação, que só em seu primeiro dia de operação apreendeu 56 pessoas, demonstrou que mesmo com o processo de redemocratização, o Estado também não perdia seu caráter opressivo. Essa operação ela foi encerrada em pouco menos de 2 semanas, graças à mobilização de grupos em defesa dos direitos LGBT, que denunciaram a Secretaria Estadual de Segurança Pública as prisões que ocorriam de forma arbitrária. Até seu fim, a operação violentou cerca de 300 travestis. Agora, entrando aqui na década de 90, o início foi marcado por muito luto. Assim. No Brasil, temos um ícone das travestis, né, que é a Brenda Lee, e depois de muitos assassinatos, especificadamente contra essa parte da população LGBT, ela resolveu abrir as portas da sua casa e acolher essas pessoas, né, sendo assim conhecido o Palácio das Princesas, como era conhecida a casa dela, e se tornou um grande espaço de cuidados para pessoas que viviam com HIV e também com AIDS. Os nossos grupos foram aumentando e fomos ganhando força, né? As pessoas LGBT foram ganhando força, inclusive o Brasil foi pioneiro, porque lá em 85 foi parando de tratar a homossexualidade como doença, precedendo inclusive uma decisão da OMS, que fez isso em 90, em 1990 mesmo, no dia 17 de maio, mais especificamente, ficou conhecido como o Dia Mundial contra a LGBTfobia. O ano era 95 ainda, e a comunidade LGBT brasileira começou a dar os primeiros passos para o que conhecemos hoje como a parada LGBTQIA+. O movimento de orgulho da parada LGBTQIA+. Naquele ano, especificamente, aconteceu no Rio de Janeiro, a 17ª conferência do ILGA, que é a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Pessoas Intersexo, que terminou com uma pequena marcha na praia de Copacabana. Já no ano seguinte, aconteceu um ato na Praça Roosevelt, em São Paulo, com cerca de 500 pessoas para reivindicar direito às pessoas LGBT. A partir daquele ato, diversos grupos em prol das causas LGBT começaram a se reunir e organizar uma marcha anual na Avenida Paulista, que tomou logo grande proporção. O movimento ainda era conhecido como GLS, naquela época, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Em 97 já tivemos a primeira parada LGBT da cidade de São Paulo, que contou com cerca de 2.000 pessoas, quase um grão de areia perto dos milhões que compareceram nessas mais recentes, que tomamos uma proporção muito grande. Inicialmente inspirada pelas marchas que aconteciam na Europa e nos Estados Unidos, quase 20 anos depois, muita coisa mudou. A manifestação cresceu muito e ganhou muita proporção, Ganhou novas causas, agregou diferentes públicos, ganhou espaço em diversas cidades brasileiras e também a luta pelo direito também cresceu, A causa e a pauta pauta hoje de muitos debates e discussões na sociedade. Depois de tudo que for passado, chegou a era dos direitos, que
É o que a gente acha que está passando hoje. Né? Com o passar do tempo, foi sendo conquistado lugares, voz, né? Conquistamos o direito de adotar, o direito de união estável, logo posteriormente o direito de casamento. Né? Importante ressaltar também que a justiça teve um papel essencial na conquista desses direitos, tá? Porque embora o poder legislativo e executivo tivesse presos às garras dos conservadores e religiosos, que é o que acontece, né? Até hoje acontece desde sempre dentro desse sistema capitalista, o Supremo tomou decisões que garantiram para a gente esses poucos direitos. Inclusive, recentemente, quando eles decidiram que o crime LGBT-fóbico se encaixava como crime de racismo, né? Mas isso faz com que essas leis também sejam frágeis, visto que qualquer presidente, um tanto LGBT-fóbico, né, pode acabar com isso tudo com uma mera medida provisória, que corremos risco, né, de perder direitos nesse governo aí. Né, para deixar claro também as conquistas, é bom ressaltar também e vangloriar que chegamos à era da política, né, onde temos muitos direitos a serem conquistados, né, muito preconceito para quebrar. Tudo sempre foi feito com muita organização, conquistado com muita organização, muita conversa, muita empatia e principalmente com muito orgulho. Né? Por isso a parada dela é tão importante e sempre é importante reivindicar, estar lá lutando e sempre estar em busca dos direitos. Após esse contexto histórico passado pela Gabriela, eu vou falar sobre o caos que se permeia pela sigla LGBTQIA+, e para isso eu vou entrar comentando um pouco sobre a relação entre Estado e movimentos sociais, também com base nas políticas públicas no Brasil e em âmbito nacional. Essa parte é do texto obrigatório da Regina Facchini. Primeiramente, é preciso entender os atores do movimento, que seriam o campo e a arena. No campo, são os atores envolvidos diretamente no cotidiano do movimento, mas eles não estão envolvidos nos processos definidores. E da arena são os sujeitos políticos do movimento que vão interferir a nível político. E as categorias de nomear o sujeito político, elas vão ser definidas a partir do campo do movimento, ou seja, daqueles que estão no cotidiano da militância. E as relações de poder do campo, sendo de conflito ou da aliança, estão relacionados à produção de diferentes formas para o sujeito político do movimento, e nisso ao caos da proliferação de categorias que vão compor o sujeito político, que consiste na alteração da quantidade ou na ordem das letras que compõem a sigla. A história da sigla começou em 1993 com o MHB, o Movimento Homossexual Brasileiro, depois em 1993 como MGL, Movimento de Gays e Lésbicas. Após 1995 aparece como Movimento GLT, Gays, Lésbicas e Travestis, e depois em 1999 figura como GLBT, Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros, passando pelas variantes GLBT e LGBT. Em 2005, no 12º Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Transgêneros, aprova o uso da sigla GLBT, incluindo oficialmente o B de bissexuais, a sigla utilizada pelo movimento, convencionando que o T refere-se a travestis, transexuais e transgêneros. Em 2008, uma nova mudança ocorre a partir da Conferência Nacional GLBT, que, não sem alguma polêmica, aprova o uso da sigla LGBT para a denominação do movimento, o que se justifica para aumentar a visibilidade do segmento de lésbicas. No sentido da relação com o Estado, em 1990 começam a serem criadas ações afirmativas no Brasil com foco na redução da desigualdade em geral, incluindo o movimento. Nesse período, houve uma multiplicação dos sujeitos políticos do movimento, tanto pelo crescimento dos estudos, em relação também ao campo acadêmico, e também pela visibilidade da epidemia de HIV e AIDS. E nesse mesmo momento, em âmbito internacional, acontecia a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento em Cairo, no período de 1994, e da Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim, em 1995, que começaram a falar sobre saúde sexual e direitos sexuais. Além disso, as relações internacionais apoiavam com suporte financeiro a promoção dos direitos humanos. As primeiras políticas públicas cujo foco foram os
homossexuais têm por ocasião o combate à epidemia de HIV no início dos anos 90. Então, de certa forma, a crise serviu de forma positiva para a visibilização dessa população, com verbas estatais e agências e de cooperação internacional que financiavam os grupos homossexuais para combate ao HIV, como o Grupo Gay da Bahia, fundado em 1980, o Triângulo Rosa, que foi fundado em 1985, no Rio de Janeiro, e em 1984, a Casa das Princesas, como foi falado pela Gabriela. E foi nessa época que o movimento começou a crescer, e números aqui no balãozinho do lado. Entre 1984 e 1991, os encontros nacionais tinham 5 entidades. Em 92, grande expansão do Paramovimento, que aconteceu aqui no início dos anos 90. A partir de 1995, já contavam com 40 grupos GLT, em 98, 68, em 2006, 141, que estavam ligadas entre as afiliadas à ABGLT, que é a primeira rede nacional, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, fundada em 95, e em 2007 o número subiu para 157 entidades. E esse crescimento se deu pela resposta coletiva à epidemia do HIV e AIDS, com uma implementação da política de prevenção à DRCT-AIDS baseada na ideia de parceria entre Estado e sociedade civil. E também a ampliação da visibilidade social se dá basicamente pelo debate público, com candidaturas e projetos de lei, as paradas de orgulho com a estratégia de visibilidade massiva, e também a incorporação de um tema mais positivo pela mídia, com exceção de personagens em novelas, matérias em jornais e revistas, e etc. E também, com essa visibilidade, isso atraiu a atenção dos setores conservadores da sociedade brasileira, com fundamentos religiosos e até associado à pedofilia e à perversão. Por curiosidade, o primeiro documento oficial do Brasil a reconhecer publicamente os homossexuais no campo da promoção dos direitos humanos é o Plano Nacional de Direitos Humanos PNDH, de 1996. Em 2001, foi criado o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, CNCD, e depois, em 2002, ocorreu a elaboração do PNDH2, que são incluídas algumas ações direcionadas à LGBT. No slide, eu coloquei LGBT por conta das políticas da época. Nesse sentido, a partir de 2003, aconteceu a criação da Secretaria Especial de Direitos Humanos, SED, que passa a ter status de ministério e incorpora o CNCD, como instância de participação e controle social. E também é criado um grupo de trabalho para elaborar um plano de combate à homofobia, que deu origem ao Brasil Sem Homofobia. O programa Brasil Sem Homofobia propõe a articulação entre secretarias e ministérios no âmbito federal com o objetivo de promover a cidadania de gays, lésbicas, travestis, transgêneros e bissexuais a partir da equipação de direitos e do combate à violência e discriminação homofóbicas, respeitando as especificidades de cada um desses grupos populacionais e previa a criação de comitês técnicos e grupos de trabalho no interior de ministérios e secretarias com a participação de ativistas. Nisso entra 2 conceitos importantes, que é a transversalidade e a intersetorialidade. São onde diferentes setores constroem objetos em comuns de intervenção. Esses conceitos teve influência da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, em Durban, em 2001. A intolerância correlata é onde várias formas de intolerância podem se entrecruzar. Esses conceitos foram inseridos em projetos como, em 2006, a cartilha Chegou a Hora de Cuidar da Saúde, elaborada pela Área Técnica de Saúde da Mulher em colaboração com o PNDST-AIDS e o Programa Nacional de Hepatites Virais, que foi dirigida a lésbicas e mulheres bissexuais, mas procurava fazer interlocução com questões como raça, classe e geração. E em 2007, no Programa Nacional de ST-AIDS, inseriu a noção de contextos de vulnerabilidade no texto base para uma consulta nacional sobre o Plano Nacional de Enfrentamento à Epidemia de AIDS e outras DSTs entre gays, homens que fazem sexo com homens e travestis, procurando deslocar a ênfase das categorias descritivas de comportamentos ou identidades sexuais, trazendo para contextos que geram vulnerabilidade individual, social ou programática, e essa orientação se estendeu para o plano integrado de enfrentamento da feminização da epidemia de AIDS e outras DST.
Nisso também tem os impactos de Durban, que cada sujeito político que reúne a sigla, que naquela época LGBT, traz como um segmento separado. E só lembrando, eu tô falando LGBT por conta que o texto é antigo e naquela época era assim. Não tem como eu falar LGBTQIA+, sendo que vai confundir um pouco ali a questão de que essas novas siglas não existiam nessa época. E a partir de 2000, há um processo de multiplicação das redes nacionais, com a articulação de travestis, transexuais e transgêneros ANTRA, criado em 2000, a Liga Brasileira de Lésbicas LBL em 2003, a Articulação Brasileira de Lésbicas ABL em 2004, o Coletivo Nacional de Transsexuais CNT, a Rede Afro-LGBT, criada em 2005, o Coletivo Nacional de Lésbicas Negras Feministas Autônomas, criado em 2007, o E-Jovem, que tem se articulado desde 2001, e a Associação Brasileira de Gays, ABRAGAY, fundada em 2005. Esse processo de institucionalização tem por objetivo obter o apoio para a realização das atividades, o que necessariamente não ocorre por conta das disputas em torno da inserção na agenda política em âmbito nacional e internacional, e isso potencializa o ambiente competitivo entre as organizações. Outra fonte de conflito no período pós-redemocratização são as relações entre partidos políticos e movimento social, porque diferentes partidos passam a disputar e recrutar braços e simpatias no interior do movimento, o que pode implicar em conflitos. E no que diz respeito ao movimento social e Estado, por exemplo, na atuação da área da saúde, exigia o trabalho do campo a partir dos agentes de saúde. Por isso, as organizações estão atuando junto com parlamentares, técnicos, gestores governamentais, que acabam estando recrutados dentro dos ativistas, o que torna a maior aproximação entre a linguagem ativista e aquelas praticadas no âmbito do Estado. Isso resulta que os ativistas eles são mais próximos de se comunicar com o Estado, afastando da base do movimento. E, ao mesmo tempo que os ativistas eles trazem vocabulário técnico que procura reconhecer cada especificidade, quem está presente na parada LGBTQIA+, ela está mobilizada pela promoção e o respeito dos direitos iguais, e poucos sabem sobre os programas governamentais e as iniciativas legislativas. Por isso, há um desencontro entre LGBTQIA+, ativistas, e pessoas que se identificam e podem se identificar como parte dos segmentos. E, ao mesmo tempo que as políticas públicas elas têm equilibrado a focalização com a transversalidade, os ativistas eles querem uma focalização da focalização, que traz os conceitos como lesbofobia e transfobia, trazendo a opressão de cada segmento separado. A autora ela faz uma crítica, porque ela vê o movimento de uma maneira geral, com essa diferença entre campo e arena, ou seja, os diretamente envolvidos, os militantes, e os que não estão envolvidos nesse sentido, mas que, por serem LGBTQIA+, eles também lidam com essas implicações, e então ela fala que há particularidades dentro dos segmentos que compõem o sujeito, porém, ela problematiza que, por conta da aproximação do movimento com a institucionalidade, por conta da demanda e da negação dos direitos para esses segmentos separados, isso reproduz na dinâmica do grupo, do sujeito LGBTQIA+, a focalização da focalização, como uma certa fragmentação do campo das políticas públicas neoliberais, que resultam em desencontros e também no caos da sigla. Que a questão da sigla também é uma disputa política, e como fala a autora, ela se concentra no campo do movimento. Então, é importante que haja políticas específicas de cada segmento. Entretanto, é preciso também que haja a intersetorialidade, por exemplo, em políticas conversadas entre a previdência, a saúde, a assistência, a educação, e pensar nessa política de solidariedade para que os diferentes setores atuem em conjunto. Porque, de fato, as entidades de grupo elas produzem melhores resultados na medida em que se sabe sobre os processos políticos e estratégicos e das discussões de poder no interior do movimento.
Todavia, não pode se pensar como lesbofobia, homofobia, bifobia e transfobia, por exemplo, como iguais. E isso a gente observa, né? Porque pessoas gays e lésbicas, elas têm mais facilidade de achar emprego do que as travestis. E assim também como na violência dentro dos banheiros é muito maior com elas. E antes de passar para a parte da Joyce, que vai falar sobre as dificuldades e as conquistas, convém falar um pouco, para começar essa parte, sobre os objetivos do movimento. E dentre eles está a criminalização da LGBTfobia, o fim da criminalização da homossexualidade e das penas correlatas, reconhecimento social da identidade de gênero, o fim do tratamento das identidades trans como patologias, fim dos tratamentos de cura gay, casamento civil igualitário, permissão para casais homoafetivos adotarem crianças, respeito à laicidade do Estado e fim da influência religiosa nos processos políticos, políticas públicas pelo fim da discriminação e fim dos estereótipos LGBTQIA+, na mídia e representatividade da comunidade nos meios de comunicação.